Fala, gente. Nossa, tudo bem? Muito tempo, né? Que eu não gravo, não apresento nada. Tô meio sem tempo, na verdade, com a editora, várias coisas acontecendo, mas várias coisas legais também. Eu vou falar aqui do livro, que já está no título, que vocês já têm vindo, mas antes falar também de algumas outras novidades. Eu lancei um novo livro ano passado pela DBA, de novo, um novo livro de contos, A Grande Porção de Lixo do Pacífico. Enfim, são vários contos que falam sobre esses assuntos, muita coisa que aparece aqui no canal, na verdade, de tecnologia, plataformas, distopias horrorosas né, que a gente vive, crise climática, essas coisas todas, como o título já indica. Enfim, leiam lá, acho que está legal, algumas pessoas têm gostado bastante, embora não tenha tido tanta resposta quanto o anterior, mas, enfim, é isso, acho que se você curte o canal, talvez você possa gostar desse livro. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa, que é As Falésias, esse lançamento da editora Machado do final do ano passado, o romance do Luciano Brito, o segundo romance do Luciano Brito, que é um autor de Fortaleza, né? O primeiro romance dele chama inclusive Fortaleza. Eu achei que eu estava com ele à mão para mostrar. Tá aqui. É esse aqui. É o Fortaleza, é muito interessante, é sobre um telepata comunista chamado Celestino, tem viagem no tempo, ET, várias coisas. Mas o Falésias é bastante diferente do Fortaleza, que saiu pela CEP. Né? O Falésias é um romance curto. Um trecho desse romance, inclusive, do Falésias, ele saiu na revista Piauí de novembro do ano passado. Eu vou inclusive botar um link aí para quem quiser conferir, acho que precisa ser assinante, mas enfim, talvez alguém seja. E a gente vai fazer um lançamento agora em Salvador, quinta-feira agora, que eu não sei se vai ser amanhã, se é hoje, eu não sei quanto que eu vou postar, mas quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, vai ter um lançamento na livraria LDM do shopping. Enfim, vai ter direito às informações e eu vou estar lá para conversar com o Luciano Brito sobre esse romance dele, que inclusive o Bernardo Carvalho, na sua orelha, endosso muito generoso que escreveu para a gente botar na quarta capa aqui, ele chamou de acontecimento único na literatura brasileira contemporânea e espacial, em especial essa voz do narrador, a precisão descritiva, como ele diz, né? A perspicácia de observação dos gestos, etc. Mas não é só isso, tem uma coisa muito interessante sobre esse narrador. Eu vou primeiro falar um pouco mais do livro, depois eu vou falar sobre o narrador. Mas enfim, sobre o que é o livro, né? As Falésias se passa no litoral do Rio Grande do Norte, ali na década de 90. A gente acompanha uma família pequeno-burguesa que está indo de carro passar as férias no litoral, ali do Rio Grande do Norte, uma família de Fortaleza, que vão ali passar pelas famosas falésias que tem ali no estado, na região, etc. Essa família composta de um pai e mãe, duas irmãs e esse irmão mais novo, que é quem a gente acompanha em primeira pessoa, seria assim o protagonista, digamos, da história, um protagonista sem nome, um menino acima do peso que está descobrindo sua homossexualidade ali ainda, assim, de maneira bem confusa ainda, né? Na orelha do livro, a escritora Natércia Pontes, que também é de Fortaleza, né, diz que o Luciano nos conduz com uma prosa espantosamente brilhante, as vísceras e a cabeça de um corpo de um menino em sofrimento. E que a gente, enfim, é tragado por isso com um encantamento e um espanto, etc. Enfim, a orelha é bem legal também, não vou ler inteira aqui, mas vocês podem depois dar uma olhada. Mas é isso, o livro do Luciano, ele te pega por um realismo que é muito bem executado, muito preciso, como diz o Bernardo Carvalho, muito minucioso, mas ele também não fica preso a isso. Ele tem uns momentos de sonho, de delírio que tensionam isso, mas mais do que isso, tem uma coisa muito original na narração que eu queria chamar a atenção, assim, que me pegou muito quando eu li, foi um dos motivos da gente querer publicar pela Machado e tal, é que, embora o Luciano ele narre as coisas ali de maneira presente, né, a voz, tudo está acontecendo no presente do personagem, a voz do narrador ao mesmo tempo, ela está sempre relacionando, de alguma maneira preenchendo aquilo em luz de coisas que o protagonista, que é o próprio narrador, vai descobrir anos mais tarde. Ele fica o tempo inteiro apontando para o fato que ele naquela idade não entendia o lugar onde ele estava, não entendia os processos históricos todos ali que tinham levado, enfim, não entendia a natureza, não entendia coisa alguma, e o tempo inteiro a narração chama atenção para isso, para essa ironia, para esse contraste que tem entre a maneira como o narrador claramente entende o mundo que ele está descrevendo e a maneira ainda muito imprecisa, lacunada, assim, que aquele adolescente ali conseguia entender as coisas. Tem esse peso, essa concretude de uma narração normal, atual, ao mesmo tempo com essa coisa temporal muito estranha, muito interessante. Eu vou ler aqui um trechinho pequeno que eu acho que já
Enfim, apresenta um pouco dessa ideia, né? Ele está falando sobre a Praia Vermelha, esse lugar onde eles estão de férias, etc, né? E do fato de que não tinha muitos sinais da história de lá, assim, né? Em nenhum ponto de Praia Vermelha havia uma lembrança da história do lugar. Em nenhum ponto se mostrava o que aconteceu, quem viveu e morreu ali, em quais condições. Mas era claro, uma baía daquela extensão de frente para o Atlântico, que algo tinha ocorrido na região. O vermelho do nome era tanto uma alusão à cor lava das falésias, quanto ao pau-brasil saqueado séculos antes e que não era mais. Se durante as viagens de nossa família, gerações depois, os saques persistiam e tomaram formas mais sutis, isso estava longe de ser percebido, já que os saques antigos foram apagados, inclusive pelos que vinham dali. Continuam ali e sorriem agora ao lado das garrafas de cerveja holandesas. Mas não era de hoje a presença holandesa em Praia Vermelha, nem de hoje a guerra ou a cumplicidade. Os nomes dos lugares não remetiam a eventos da história, eram nomes de animais que poderiam ser vistos a olho nu, os golfinhos cachorros, os bentivis, ou nomes de fenômenos geológicos como o Araxá, em sua maior obviedade possível. Era preciso um olho atento para rebobinar os processos, muitos dos quais remetiam à luta pela vida, a passagem das charretes aos carros para o transporte, do machado à serra elétrica para a carpintaria naval, das cacimbas à água encanada para a sede e da taipa e da palha ao tijolo para o lar. Mas eu não tinha um olho atento, não tinha precisado lutar pela vida no nível mais básico. Ignorava os processos e percebia os carros, os barcos de pesca, as garrafas de água e as casas, assim como as propagandas de cerveja holandesas, como evidências. Eu acho que tem uma tensão muito interessante, assim, ter essa camada geológica das falésias que ele descreve tão bem, da formação ali daquele lugar, daquelas pedras, âmbar e tal, e essa vida comezinha da família que ele descreve de maneira ainda mais minuciosa, né? A narração, ela vai misturando essas durações tão díspares, né? A profunda antiguidade geológica da formação daquele lugar, as relações históricas e políticas dos últimos séculos que formou o Brasil para ser, né, mais ou menos como é, com essa elitezinha que vai ali para, não é nem elite, né, mas uma classe média mais ou menos confortável que vai ali para passar férias nesse tipo de lugar, que isso se dando como quase uma superfície meio espumenta, né, por cima desses processos naturais muito mais duradouros, etc. e tal. Tem esse trecho bem no fim, ó, que ele fala: o que se forma e deforma quando uma falésia se ergue. E se cada elemento do mundo natural levava uma atitude nas nossas vidas, nas vidas do mundo, se éramos o mundo natural, emanações da terra, o que aquele paredão erodido, depois de ciclos de dissecação e desnivelamento, cada vez mais afastado do mar e ao mesmo tempo ameaçado pelo mar, dizia de nós? Em que medida nos separávamos e nos desnivelávamos uns dos outros? Meu pai, minha mãe, Cleo, Bia, eu, por mais próximos que fôssemos, por mais dependentes um do outro. Então, enfim, é como se o narrador do Luciano aqui, ele observasse a própria família, suas neuroses, seus preconceitos, as relações entremeadas, ali, afetivas difíceis, etc., como esse processo natural, indiferente, assim como todos os outros, ao mesmo tempo que, claro, ele está narrando a própria implicação totalmente visceral dele, né, em toda aquela cena, com todas aquelas pessoas, etc. Então, essa mistura temporal muito particular do narrador, essa coisa do certo ir e vir, que ele estabelece entre esse presente e tudo que ele vai aprender depois, toda a educação que ele vai vir a ganhar depois, eu acho que enfim, foi um achado muito interessante do Luciano, que deu num romance muito original, muito bonito, com uma prosa realmente espantosamente brilhante, como diz a Ana Tércia. E é isso, leiam o livro do Luciano, que é muito bom, vou deixar o link ali, e quem for de Salvador, por favor, apareça no lançamento, que vai ser legal, e também fiquem atentos aos outros lançamentos da Editora Machado. E quem tiver sugestão, gente, de coisa para eu falar no canal Defunto, às vezes eu ainda consigo, tendo uma brechinha, fazer um videozinho, alguma coisa. Uma coisa, por exemplo, que a gente lançou, que é o Alexander Bogdanov, dos ensaios de tecnologia, talvez fosse uma coisa que interessasse as pessoas do canal. Talvez eu pudesse fazer um vídeo sobre isso. Digam aí o que vocês acham. E quem for de Salvador, aparece lá no lançamento. Valeu! É nóis.